com grata satisfação, em nome da União Espírita Maria de Nazaré, por ocasião do mês de aniversário de 100 anos desta casa com a irmã, a Escola Espírita Maria de Nazaré. Desejamos muita luz, muita paz, harmonia e prosperidade a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, bem como aos frequentadores desta casa. Sob o amparo do nosso amado Jesus, os cuidados da nossa Mãe Santíssima e mentalizando as hostes luminosas que sustentam a Escola Espírita Maria de Nazaré, desejamos que esta instituição ultrapasse de muito, mais do que um século, no seu trabalho de amor, caridade e transmissão dos conhecimentos espíritas, que refletem os esforços evolutivos daqueles que compõem este lugar de oração, trabalho e dedicação ao próximo. Paz e luz para todos. Parabéns à nossa querida Escola Espírita Maria de Nazaré. Gratidão. Boa noite a todos, que a paz de um Mestre Jesus esteja com todos nós nesta noite de hoje. Essa noite tão especial em que nós vamos comemorar os 100 anos da Escola Espírita Maria de Nazaré. É com muita satisfação que nós nos encontramos aqui com vocês, porque 100 anos é uma comemoração extraordinária, não é mesmo? Para uma instituição. 100 anos de luta, de perseverança, de vontade de fazer o bem. Isso é extremamente importante, né? A gente, na persistência do bem, de fazer parte desse exército de amor de Jesus, estarmos juntos nesse processo. Espiritismo e Evangelho é o tema da noite de hoje. O nosso irmão Estevão Coimbra, da Associação Espírita Lar de Silas, será o nosso palestrante. Nós agradecidos estamos pela presença dele conosco neste momento. Vou fazer a prece para que a gente possa se harmonizar e passar a palavra para esse palestrante maravilhoso que nos abrilhantará com esse tema tão importante, né? Falar sobre a nossa doutrina e este Evangelho redivivo do Jesus, que é o Evangelho, é a boa nova, é o amor em ação que nos brinda Jesus para nos impulsionar na nossa evolução. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia. Agradecer aos espíritos amigos que fazem parte da Escola Espírita Maria de Nazaré, por toda a bondade derramada sobre todos nós, por todo o bem-querer, por todo o desejo de ver-nos evoluir e crescer. Agradecidos com o coração embebecido de felicidade, de vontade de crescer, de vontade de nos melhorar, de vontade de deixar que este Evangelho extraordinário do nosso Mestre possa penetrar profundamente os nossos corações. É que nós pedimos a permissão de todos os espíritos amigos, trabalhadores do Cristo, para começar a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Certos desse amor, meus queridos, nós passamos a palavra para Estevão Coimbra, que dissertará sobre Espiritismo e Evangelho. Muita paz a todos. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto, o único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas o apóstolo dos gentios, seu Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo.
que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nestes momentos tão sublimes, se projetar sobre as nossas consciências, iluminando-as, a fim de que possamos descobrir o quanto antes as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas que lá estão escritas, localizadas. E descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência, a fim de superarmos com mais resignação, paciência, coragem, as dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. Dificuldades estas inerentes a planos como estes do qual estamos convivendo, estamos mergulhados, um plano de expiações e de provas, onde aqui estamos espiando um passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, e que agora precisamos, o quanto antes, ressarcir esses débitos, pagando-os ceitil por ceitil, tal qual nos ensinaram o nosso querido Mestre Jesus. Porque certamente só sairemos deste cárcere um dia depois que pagarmos o último ceitil. Ao mesmo tempo, também, nós estamos sendo provados, provas estas que, na maioria das vezes, nós mesmos as escolhemos no plano espiritual antes de assumirmos uma nova indumentária, tal qual estamos agora, uma nova existência. São dificuldades que nós impomos a nós mesmos, para facilitarmos o bom andamento do nosso caminhar naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com ele. E caminhando com ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá haveremos de usufruir da paz e da felicidade. É com muita alegria, nos sentimos muito honrados por estarmos participando deste evento, sem igual, incomparável, onde uma instituição atinge 10 décadas, 100 anos, porque 100 anos, gente, 100 anos não são 100, não são 100 meses, 100 anos não são 100 dias, 100 anos são 1.200 meses, 100 anos são 36.500 dias de muita luta, de muito trabalho, de muitos projetos que foram alguns concretizados e outros não. De muita solidariedade em prol de uma comunidade tão necessitada, seja no aspecto físico e espiritual. Quantos farnéis aí foram preparados para amenizar a fome de tantas pessoas necessitadas? Quantas orientações e conselhos, provindos não somente de reuniões públicas, como do atendimento fraterno, das boas conversas, e de tantas outras tarefas úteis no campo da moralidade, como as próprias reuniões mediúnicas, auxiliaram a tantos, não só no plano físico, como no plano espiritual. Tudo isso inserido no contexto desses 100 anos. São poucas as instituições aqui em Pernambuco, especialmente aqui em Recife, que atingiram esse patamar. Sabemos da federação, que tem mais de 100 anos, muito mais. Sabemos de uma outra, talvez, parece que fica lá em Gravatal, Bezerros, que também tem mais de 100 anos. Mas são poucas, você conta nos dedos. E nós tivemos o prazer, no transcurso de alguns anos, de participarmos de alguns eventos, de sermos convidados pela nossa querida Maria Eugênia, a nossa saudosa e querida amiga Maria Eugênia, que faz muita falta, a participarmos dos aniversários que se davam justamente em setembro, como estamos comemorando agora. E ficávamos lisonjeados pela confiança que a casa sempre depositou em nossa pessoa. Portanto, quando eu nasci, vocês tinham 34 anos já, 34 anos já vividos. Eu estou com meus 66, portanto, é um caminho bem longo já caminhado, né? Quantos diretores, quantos trabalhadores
nobres, né, que aí surgiram para manter essas colunas firmes, tal qual as pirâmides do Egito, né, bem firmes, a fim de que o trabalho jamais sofresse solução de continuidade. Parabéns a todos que cooperaram com isso. Parabéns a todas essas pessoas que foram verdadeiros guerreiros para que a instituição chegasse até onde chegou com seus 100 anos de idade. Nós tivemos uma oportunidade de conhecermos alguns, como Baíca, seu Luiz, essa família maravilhosa, Baíca, seu Luiz e Maria Eugênia, Gena, Judite dos Anjos, que era a tia dela, Adalto Pontes, que tivemos até a oportunidade de participar dos 100 anos de idade dele, 100 anos. Dona Isabel Maia, também uma grande trabalhadora da casa, e tantos outros que fizeram parte desse trabalho tão promissor, tão construtivo, calcado integralmente nos ensinamentos do Cristo. Porque quando eu falo isso, é espiritismo. Espiritismo é o cristianismo redivivo. E todos os seus princípios estão calcados justamente nos ensinamentos do Cristo. Portanto, recebam de nós, que fazemos a Associação Espírita Lar de Silas, um abraço muito apertado nesse tempo de pandemia. Sintam-se abraçados, todos vocês. Hoje nós temos aí uma nova safra de pessoas que estão adiante, que estão à frente dos trabalhos, né? Como Micheline e tantos outros, e que, graças a Deus, têm levado a instituição nas bases fiéis da pureza doutrinária. Isso é que importa, isso é que é importante, sem desviar-se um iota sequer, uma vírgula sequer, seguindo o Espiritismo tal qual ele deve ser seguido, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Portanto, gente, receba um abraço fraterno de todos nós que fazemos a Associação Espírita Lar de Silas, que fica situada na rua José Maria 427 Rosarinho, e que também tem seus trabalhos realizados às terças-feiras com as nossas assistidas, né? numa faixa de 70 anos para lá, são as 30, 40, as terças de 16 a 17, onde lá elas recebem o evangelho, recebem um farnelzinho, um lanche, todas as terças-feiras. Agora estamos suspensos os trabalhos, né? Não poderia ser de outra forma. E também temos os trabalhos das quartas-feiras, que é justamente a divulgação da doutrina através das sucessivas palestras que ali ocorrem, todas as quartas-feiras, de 20 às 21 horas, promovendo a divulgação da doutrina espírita. Portanto, mais uma vez, parabéns a todos vocês e que continue abraçando esse ideal tal qual ele deve ser abraçado, com fidelidade, com coragem, jamais desanimando em momento algum, tal qual fizeram os antecessores, para manterem ainda mais 100 anos e muito mais do que isso, a instituição de pé. O assunto que nos deram foi justamente sobre o Espiritismo e o Evangelho. Nós sabemos que tudo começou, obviamente, com o estabelecimento das primeiras leis divinas no seio da humanidade através de Moisés. Essa foi justamente a base para tudo aquilo que iria acontecer mais adiante. Seria justamente a base para que todo um trabalho que iria ser realizado adiante fosse promissor. E tudo isso fora justamente estabelecido e planejado pelo governador do nosso planeta, que todos nós sabemos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está à frente dele desde que a Terra
a nebulosa se desprendeu do Sol e começou a esfriar-se para a formação do nosso querido planeta. Há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, onde ele já era glorificado pelo Pai, o nosso Mestre. Mas no momento azado, no momento devido, ele sentiu já que era um momento propício para que a semente do Senhor fosse plantada no seio da humanidade. Escolheu um povo para isso, que foi o povo hebreu. E no seio desse povo hebreu, justamente surgiu os 10 mandamentos, que são justamente os alicerces básicos, onde tudo iria se firmar em cima desses princípios estabelecidos como a representação da justiça entre nós, Portanto, não podemos olvidar isso, a importância dessa primeira revelação, como esse grande alicerce, o alicerce divino para facilitar o trabalho que o Cristo iria realizar mais adiante, a fim de promover, em definitivo, as outras revelações que iriam surgir. E 1500 anos depois, de termos já a base formada, a base sólida do contexto divino, de suas leis, da justiça, representativa da justiça, o próprio Cristo, se propôs a deixar as suas altas paragens onde ele convivia, espirituais, a governança do planeta Terra, para descer até nós e aí promover justamente a vinda da complementação para começar a soerguer o grande edifício que estabeleceria aí os patamares das conquistas morais da humanidade, incentivando o ser humano a conquistar-se a si mesmo e conquistar os valores morais para acelerar o seu processo evolutivo. Estabelecido os princípios básicos, que eram justamente os princípios dos 10 mandamentos, as primeiras leis de Deus para a humanidade, agora viria um que viria complementar, complemento, e começar a construir os alicerces e os patamares para que esse grandioso edifício da moralidade surgisse em nosso planeta. E por isso que veio o grande co-criador, como diz André Luiz, na Evolução em 2 Mundos. Co-criador, porque Jesus é co-criador. Ele já tem a capacidade de criar junto ao Criador. Nós atingiremos um dia essa evolução que ele atingiu, de termos autonomia, de sermos co-criadores. Sem que Deus interfira diretamente. Nós já podemos, pela confiança que ele vai adquirir em nós, pelo contexto evolutivo que atingimos, já construirmos. Isso aqui é maravilhoso, sermos co-criadores, construirmos junto a ele, facilitando assim a expansividade infinita desse universo maravilhoso. Então ele vem, como grande co-criador, desce até nós para viver uma vida, uma existência que ele já sabia que ia encontrar muitas dificuldades. Mas ele sabia que era um momento propício. Então ele vem para trazer aquilo que todos nós denominamos de evangelho, a boa nova. Isso aqui é maravilhoso. Também dentro do seio desse mesmo povo. Veja a importância do povo hebreu. O seio desse mesmo povo. Povo hebreu. O povo hebreu, nós herdamos do povo hebreu essas 2 grandes riquezas. Fundamental para a evolução de todos nós. Primeira revelação, com a justiça, os 10 mandamentos, e agora com a vinda deste grande co-criador, que desce das altas paragens da sua governança para conviver tete a tete com seres ainda tão ignorantes e embrutecidos. E ele sabia que, por conta desse embrutecimento, dessa ignorância, o que ele iria passar. Tanto é que ele deixou escrito através dos profetas, que, através de sua mediunidade de pré-cognição, até viu esses sofrimentos.
essas perseguições que ele iria sofrer. Mas ele já estava preparado para tudo isso. Devido ao grande contexto evolutivo do qual ele era possuidor, claro que ele iria superar tudo de fronte erguida para o alto, sempre com o nosso Criador em seu coração. Porque ele mesmo dizia, se vede a mim, vede o Pai. Veja que trajetória divina essa, né? Notável, né? Nós um dia vamos chegar a participar de um grupo chamado Espíritos Divinos, partícipes diretos de um grupo ligados ao Criador, diretamente, e sermos chamados também de co-criador. E ele vem trazer a boa nova. Vem alertar para a humanidade que ali foi fincada as bases. Moisés fincou as bases, que era a justiça, para depois, em cima dessa base, começar a construir os patamares para o surgimento do grande edifício que iria estabelecer a moralidade definitiva, a ciência da moral, a ética, o verdadeiro conteúdo daquilo que o homem precisava para conquistar definitivamente a sua felicidade, a sua paz. Então Jesus vem e ele alerta a todos. Eu não vim destruir a lei, as leis e os profetas, eu vim dar cumprimento. Ele não veio destruir as leis e os profetas. Mas ao mesmo tempo diz, porque o homem seria tão ignorante, ele não teria a capacidade de procurar entender o Evangelho, que Jesus chegou a dizer que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Porque sabia que tudo que ele iria deixar seria equivocadamente encarado pelo homem, como foi no transcurso de séculos depois que ele partiu. Vejam que coisa notável, né? Ele tinha essa visão, ele sabia que o homem não iria conseguir proceder como ele gostaria que procedesse. Ali está todo o contexto, né, evolutivo. Claro que ele gostaria muito que isso acontecesse de modo contrário, mas não aconteceu, porque ele já sabia, pela experiência que o espírito da sua raiz atingiu, de conhecer a psicologia humana, o espírito humano. Ele sabia que ele estaria fadado a fenecer, mesmo diante de tantos valores maravilhosos, tanta riqueza do qual ele deixou, que nenhuma traça corroeria, nenhuma ferrugem destruiria. Nenhum ladrão haveria de roubar. Que tesouro bendito ele nos deu há 2000 anos atrás. E esse tesouro se chama Boa Nova, o Evangelho. Mas ele sabia que, por conta de tudo isso, que o homem iria desviar seus propósitos, e por isso que ele não trouxe a paz, mas a divisão, isso iria acontecer dentro dos lares, dentro de um Estado, dentro de uma civilização, de uma comunidade, como ainda acontece hoje. Cada um interpretando de sua forma. E ele, sabendo disso, ele ainda nos deixou um alerta maravilhoso, nos dizendo que não nos deixaria órfãos. Isso aconteceu logo depois da ceia, quando ele reúne os discípulos estavam todos tensos, né, porque sabiam que estava chegando um momento que o seu mestre não ficaria mais com ele. Então, ele diz, não vos deixarei órfãos. Porque é uma das situações mais angustiantes que deve existir aqui na Terra é a orfandade. A criatura que é relegada a segundo plano, é colocada dentro de um orfanato, para ver se tem a possibilidade de ser adotada. E quando é adotada, ainda vai ficar aquelas dúvidas. Né? Eu fui gerado por quem? Quem foram os meus pais? É sofrimento. É um dos sofrimentos muito grandes que existe aqui, em forma de expiação, aqui no contexto do planeta que vivemos. Não vos deixarei órfãos. Vocês não ficaram sozinhos. Nem desamparados. Rogarei ao Pai, este vos enviará outro Consolador, que reviverá tudo o que eu vos ensinei e dirá muito mais do que eu não posso vos dizer agora. Porque se eu vos dissesse, não compreenderias, não suportarias.
o Espírito de verdade, que ficará convosco para sempre. Que coisa maravilhosa. O Espírito de verdade que ficará convosco para sempre. Estabelecido esse alerta a respeito de uma nova revelação, a vida prosseguiu. Jesus é condenado, crucificado. 3 dias depois ressurge, se rematerializa a todos e passa 40 dias rematerializado com eles, deixando novos ensinamentos. Inclusive, mais um mandamento. Mais um mandamento eu vos deixo, é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque a base do Evangelho é calcada integralmente na humildade e na caridade. Integralmente. Pode analisar tudo que Jesus disse e fez, que foi integralmente calcado na humildade e na caridade. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que vocês também não têm. Estabelecido esse mais um mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, porque além daqueles 12 que ele dera a Moisés no Monte Sinai, há 1.500 anos atrás, estabelecendo as bases dos princípios divinos entre nós, onde ali ele iria levantar o grande edifício da moralidade. Estabelecido isso, ele também dá mais um mandamento. Portanto, além dos 10, existe mais um, que é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele nos chama a atenção para nos amarmos, como ele nos amou, e não como nós, muitas vezes, tentamos amar. Dessa forma limitada, bizonha, acanhada, amorecozinho, calcado muitas vezes na passionalidade, na paixão, e que muitas vezes leva a tantos prejuízos e tantos dramas, tantos crimes até, onde as criaturas chegam a dizer, não, fiz isso porque eu amava, eu fiz isso porque eu o amava. A gente sabe que o amor não é conivente com atitudes como essa. O amor que Jesus nos deixou não é esse amor. Nós estamos em via de acesso para conquistá-lo. Ainda não conquistamos, vamos conquistá-lo. Cada evolução, cada encarnação, vamos adquirir experiências, até um dia chegarmos a esse patamar maior, como ele mesmo dissera. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque sois luzes, sois o sal da terra. Veja que coisa maravilhosa. Nós somos um potencial gerador de luz. Só que muitas vezes não damos atenção a isso. E por não darmos atenção, fazemos que o gerador fique lá. Não se ligue. Fique desligado. E aí as peças se enferrujam e a gente passa, às vezes, uma existência toda sem fazermos absolutamente nada. Precisamos acionar esse gerador através da prática, daquilo que ele nos deixou, calcado integralmente na humildade e na caridade. Então, o seu evangelho haveria de ressurgir para a humanidade. Ele, obviamente, teria sua continuidade. Ele teria sua continuidade, nós sabemos, claro. Sua continuidade estabelecida através dos evangelistas. Os documentos surgiram. Mateus, que se chamava Levi antes, Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses são os 4 grandes evangelistas, apóstolos do Cristo, que deixaram documentado para nós tudo aquilo que ocorreu enquanto Jesus estava conosco. Então, o evangelho é constituído disso. São 4 evangelistas que deixaram seus documentos, que foram escritos por eles, porque Jesus não escreveu. Nós temos as epístolas de Paulo. São diversas epístolas, dos Romanos até Filemon. Temos as epístolas, a epístola de Tiago, temos as epístolas de Pedro, são 2, as de João, que são 3, e temos a epístola de Judas. E finalmente fecha-se esse caderno iluminado da Boa Nova com o Apocalipse, irmãos.
Matéria essa muito delicada que nós precisamos ainda nos deter mais para conhecermos os meandros daqueles aparentes mistérios, onde João nos deixa, através de formas figuradas, o que iria acontecer mais adiante. Como se fossem verdadeiras antevisões, né? Coisas maravilhosas. E que já alguns estudiosos se arvoram para começar a descobrir o que era que João queria dizer naqueles versículos. Se existe é porque é útil e precisamos um dia conhecer mais a fundo. Esse é o conteúdo do Evangelho. É interessante lembrar que enquanto os evangelistas documentaram a presença de Jesus, o que ele falou e o que ele disse, o que ele ensinou e o que ele fez, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas nos legou uma preciosidade de documento, que fora justamente a documentação histórica de tudo aquilo que aconteceu após a partida de Jesus. Está inserida justamente nos Atos dos Apóstolos. Coisa maravilhosa. E que precisamos nos ater mais, conhecer mais. Não é? Contexto esse nobremente enriquecido pela obra Paulo Estevam, do qual temos em mãos, que segue toda aquela cronologia de fatos que ocorreu nos Atos Apóstolos, sem que Chico Xavier abrisse os Atos Apóstolos para ir seguindo aquilo, não é aqui. Não, a cronologia segue isso. Não, ali era rápido a sua psicografia, através da inspiração de Emmanuel. O maior documento que nós temos em mãos, que vem elucidar fatos que antes desconhecíamos. Está lá no livro Paulo Estevam, do qual também convidamos todos vocês a conhecerem, e que vem reforçar ainda mais a grandeza de tudo isso que está inserido no Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Mas, infelizmente, o tempo passou, ou não, me desculpe. Infelizmente, o homem não compreendeu com o tempo que iria passar mais adiante a grandeza de tudo isso. Paulo, o que ele pôde fazer, ele fez para a divulgação do cristianismo. Foi o maior divulgador, um dos maiores apóstolos, que fazia a questão de dizer o Paulo apóstolo assim designado por nosso Senhor Jesus Cristo, quando iniciava as suas epístolas. Paulo disseminou o que ele pôde disseminar. Abriu vários núcleos em várias regiões, foi até Roma, Grécia, atravessou tudo aquilo para chegar a distribuir essa semente bendita do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha mais sentido ficar tão acuado lá em Jerusalém, em casa de Pedro. Era preciso sair de lá. Enquanto Paulo fazia isso, Lucas incentivava a todos, e a partir de agora não vamos ser chamados mais de homens do caminho, vamos ser chamados de cristãos. Lucas, que se tornou um dos mais fiéis discípulos de Paulo, que teve a responsabilidade de escrever os Atos dos Apóstolos, e muitas informações dessas tiradas através de Maria, lá na ilha de Éfeso, onde ele foi lá para documentar isso. Por isso que o nascimento de Jesus é tão fiel, os fatos são tão mais evidentes do que os outros, porque ele tirou de Maria, a mãe de Jesus, o nascimento de Jesus. Você veja que coisa maravilhosa. Paulo queria fazer isso, mas não tinha mais forças. Por não ter mais forças, foi inspirado pelo mundo espiritual, para que, através de Estevão, ele pudesse escrever as sublimes epístolas. Mas, para vocês saberem mais detalhes, leiam de novo o livro Paulo Estevão, porque eu já li mais de 10 vezes. Eu acho que o livro Paulo Estevão eu tenho que cair naquilo que, seguir aquilo que Sueli Caldas, Schubert disse uma vez. Todo espírita tem o dever de ler o livro Paulo Estevão uma vez por ano. E cada vez que você lê, mais coisas você descobre. Muito bem, passado o tempo, as coisas foram tomando seus rumos, oficializou-se o cristianismo através de Constantino, porque a perseguição era muito grande, era preciso amenizar isso, e Constantino oficializa. Século IV. E o cristianismo começa a tomar aparências que o Cristo jamais gostaria que ele tomasse. Aí começam a se criar castas sacerdotais. Começam-se a criar dogmas, muitas vezes baseados nos dogmas dos próprios pagãos. Inferno, céu, purgatório.
as coisas começam a ser deturpadas, desviadas do seu verdadeiro propósito. O homem não valoriza o tesouro sublime que ele tinha recebido anos, séculos atrás, através do próprio mestre. Por isso que surge Santo Antão, surge Agostinho, para ver se amenizava mais as coisas. Um dos pais da filosofia moderna, Santo Agostinho, que iria ser um grande colaborador da terceira revelação. Mas a coisa estava ainda muito densa para o entendimento humano. Se utilizou a religião como um trampolim para o enobrecimento das coisas materiais, para impressionar os sentidos das pessoas e seus profitentes, criando-se grandes templos com riquezas vultosas. E aí, não era esse o propósito da doutrina cristã. Por isso que mais adiante, depois desse vai e vem, iriam surgir espíritos para chamar a atenção aos líderes. Que não é aquilo que o Cristo deixou. O que o Cristo deixou foi outra coisa. O Cristo deixou foi a lei de amor que deveria ser praticada no verdadeiro sentido, na sua verdadeira essência. Amar como ele nos amou. Mas eles não estavam fazendo isso. Então, surgem espíritos nobres, como Santo Antônio, Antônio de Pádua, como Francisco de Assis, praticamente na mesma geração, na mesma época, eles surgem, um na Umbria, outro lá em Lisboa, e depois Santo Antônio vai lá justamente lá para conviver e ser discípulo também de Francisco, tudo com o propósito de alertar aos líderes da religião que se dizia cristã, que eram os católicos. Aqui, nós não estamos criticando ninguém, apenas a história que nos fala. Então, para o que eles estavam fazendo, alertá-los para que eles procurassem abraçar a doutrina cristã no verdadeiro contínuo, na sua verdadeira essência do qual Jesus tinha nos deixado. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima a si mesmo. Infelizmente, isso não aconteceu. Enquanto não acontecia, as tragédias e os dramas foram ocorrendo. Depois da partida de Francisco, em 226, 4 de outubro, 5 anos depois, Gregório IX funda o Tribunal da Penitência. Justamente a Santa Inquisição, que iria perdurar 6 séculos no seio da humanidade. E aí haja sofrimento. Surge a Idade Média, a Idade das Trevas, e os interesses do homem eram os mesmos, aliados ao poder político do Estado. A Igreja se alia a esse propósito e as coisas começam a tomar rumos mais graves, penosos, difíceis. Muitas pessoas foram torturadas, mortas, queimadas, vivas, enforcadas. Mas alguma coisa tinha que acontecer. Não é? Nós sabemos também o exemplo de Joana d'Arc, né? Grande médium, e por isso ela fora queimada viva também. Né? Mas que teve a coragem de libertar a França do jugo inglês de mais de 100 anos. E tantos outros, né, que foram surgindo e que foram também condenados pela Igreja e queimados vivos, como João Rus, o grande João Rus, que era padre, professor, mas que não se coadunava com aqueles princípios e se aliou aos conceitos criados na época por Calvino e Lutero para ir contra as indulgências, e por isso ele fora queimado vivo. E conforme sabemos, ele viria depois, no século XIX, para ser o grande organizador, o grande codificador da terceira revelação. E o tempo passou, e as coisas foram acontecendo como eles queriam que fosse. As divisões começam a se realizar, surge o protestantismo, através de Lutero, Calvino. A própria igreja se desmembra, a anglicana, surgem outros movimentos na Inglaterra, a Rússia também. Os seus líderes descentralizados do Papa lá em Roma, até que surge a Revolução Francesa e com ela os grandes sábios enciclopedistas que vêm nos alertar para uma nova era, né? Uma era de conhecimento, a era do iluminismo. Os enciclopedistas são os grandes conhecimentos, como Voltaire, Montesquieu, Diderot,
Kelsen, Jean-Jacques Rousseau, e tantos outros que tiveram a coragem de enfrentar, sem medo, o pensamento tacanho da igreja da época. Muitas vezes eles tinham que correr, né? Fugir para não serem massacrados, como Voltaire fez às vezes. Mas não recuaram, sempre publicando as suas obras e encarando a difícil tarefa que tinham para preparar algo que iria surgir anos depois. Surge a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, Napoleão, etc. e tal, vamos caminhando até que chegamos no século, justamente no XIX, no início do século XIX. Aí encontramos justamente aquele que iria idealizar, que iria construir, que iria organizar, que iria codificar aquilo e concretizar em definitivo as promessas do Cristo, as auspiciosas promessas do Cristo que fizeram há mais de 2000 anos. Aquele espírito que teve o nome de Hipólito Leon Denis Arrivaille, educado no Instituto de Verdi na Suíça, onde estabeleceu aquela amizade extraordinária com aquele espírito que eu tenho uma plena convicção que fazia parte do grupo comandado por Jesus, pelo Espírito de Verdade, Johann Pestalozzi, os maiores educadores que a humanidade já teve. Imagine os diálogos que eles tinham, coisa maravilhosa. Depois ele sai e começa a lecionar, a ser professor lá em Paris. Começa a lançar seus livros, torna-se conhecido como professor, mas sempre colocando no frontispício Hipólito Leon Denis Arrivaille, discípulo do mestre Pestalozzi. Não para exaltar ele, mas para exaltar a figura do mestre, que ele respeitava profundamente. Depois casa-se com Amélie Boudet, e aí, Amélie Boudet também muito prendada, como se diz, na área do conhecimento, né? Eles se conheceram justamente naqueles saraus, aquelas reuniões de homens cultos, né, intelectuais, e aí começa a empreender o trabalho no campo da educação, e depois ele, com 50 anos de idade, em 1854, ele começa a ouvir falar dos fenômenos das mesas girantes. Foi aí que as coisas iriam começar. Onde, em contato com esses fenômenos, ele que tinha um espírito altamente científico, ele possuía em si tudo aquilo que a ciência convidava ele a realizar, o contexto da experimentação, da observação, para se chegar à conclusão de que, na realidade, aquilo é um fato que deve ser levado adiante. E foi isso que ele fez. Quando ele sabe dos fenômenos, participa de algumas reuniões, Pontier, Maison, até desaguar e chegar na casa dos Baudin, a família Baudin, que possuíam filhos que eram verdadeiros médios extraordinários, né? Que iriam colaborar decididamente para tudo que iria acontecer mais adiante. Aí, com isso, comprova-se realmente que eram forças que moviam aqueles objetos, as mesas, e ela se identifica como espírito. E, a partir daí, começa a surgir uma terminologia nova para uma nova ciência. Porque espiritismo é ciência. Porque ele se utiliza dos métodos científicos para isso. Só que as suas experimentações não podem ser encaradas como as experimentações de uma ciência da Terra, onde você pega duas moléculas, uma de sódio e outra de cloro, e junta da cloreto de sódio, sal. Você faz 1 milhão de vezes e dá isso. Mas é diferentemente de você encarar os elementos espirituais que nunca estão, nem sempre estão à sua disposição. E 1 milhão de experiências que você faça de reunião mediúnica, uma vai ser diferente da outra. Uma vai ser diferente da outra. Vocês veem aí que coisa extraordinária. Então, caracterizado o pontapé inicial como a ciência, né? Precisar descobrir o motivo daqueles fenômenos, e se descobre através de experiências, e muitas experiências que o Kardec fez, e a observação, estabelece-se o método para depois, em cima desse processo, estabelecer justamente a filosofia. Para desenvolver a sabedoria daquilo que se estava estudando no aspecto científico. Desenvolver os conhecimentos.
Era preciso agora concretizar tudo isso numa obra, num livro, para estabelecer uma doutrina. Então, é publicado no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. É justamente o princípio da doutrina espiritualista, da filosofia espiritualista. O Livro dos Espíritos. Os princípios fundamentais da filosofia espiritualista. Está ali. Portanto, surge a ciência, pontapé inicial, depois surge a filosofia aliada à ciência, que apesar de serem tão ligadas, mas tiveram em litígio por tantos séculos, a realidade é essa. Mas agora era preciso aliar-se às duas, porque o contexto agora não se tratava mais dos elementos físicos, materiais, eram elementos espirituais. Aí é quando surge, quando iria surgir, porque surgiu o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, para depois surgir em 1861, se não nos enganamos, em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, que seria justamente a caracterização, o resultado das experimentações, de todas as observações, de como dever-se-ia a ser tratado aquele fenômeno, que todos nós somos portadores, que é a mediunidade. Caracterizar a filosofia, a ciência, era preciso agora, como ele mesmo dizia, ciência, filosófica, consequências morais, era preciso agora anelar a ciência, a filosofia, o outro aspecto, que seria o aspecto moral. Se é de consequências morais, obviamente, teria que se tratar agora da ética, da ciência da moral. Justamente, iria surgir, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o motivo de toda essa análise, né, que estamos fazendo, dessa ligação Espiritismo e Evangelho. Tem tudo a ver. Porque não haveria jamais o Consolador se ele não fosse apoiado nesses três aspectos sublimes. Tríplice aspecto. Ciência, filosofia e religião. Ciência filosófica, como dizia Leon Denis, de consequências morais, e como também enfatizava Allan Kardec. Allan Kardec, que a gente sabe que, no princípio, Kardec não estabeleceu a doutrina, espírita como religião. A gente sabe disso. Todos nós sabemos. A princípio, ele disse que não, o espiritismo não é uma religião. Mas ele disse que o espiritismo não é uma religião, tal qual pensavam na época, tal qual se tratava na época, com rituais, com dogmas, com liturgias, com castas sacerdotais. Não. O espiritismo, realmente, nesse sentido, ele não era uma religião. Mas no sentido filosófico, ele diz isso num discurso que ele fez no dia 1º de novembro, de 1868, meses antes dele desencarnar. O discurso que ele fez no dia dos mortos, dia 1º de novembro. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. Ele confirma isso. Porque ele pergunta, se é assim, perguntarão então, o espiritismo é uma religião? Porque ele já tinha dito que não era. Mas, no outro sentido, no sentido em que se levava na época, que se achava na época, no contexto que era comumente se utilizado na época. Dogmas, rituais, liturgias, castas sacerdotais, não. O espiritismo não é uma religião assim. Mas se é assim, perguntaram, então o espiritismo é uma religião? Isso é o discurso que ele faz. Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o espiritismo não é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamento. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, ou seja, as próprias leis da natureza. Aí ele pergunta, por que então temos declarado que o espiritismo não é religião? Aí é quando ele explica tudo, né? Tudo isso que eu já falei anteriormente, já adiantei. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente a ideia de forma que o espiritismo não tem. Castas sacerdotais, dogmas, rituais, liturgias. O
Espiritismo não é assim. O Espiritismo não tem nenhum desses caracteres. Essa religião utilizada, como o pessoal utilizava, na acepção usual do vocábulo na época. Por isso que ele diz, eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Agora, para que isso acontecesse, certamente, se caracterizasse ainda mais como uma religião, surgiu justamente uma obra que vinha definitivamente confirmar aquilo que Jesus disse. Reviverá tudo o que eu vos disse e dirá muito mais. Não só no aspecto, obviamente, científico, ele não pôde falar muito naquela época, mas filosófico e moral. Aí teria que surgir uma obra para que se concretizasse definitivamente a vinda do Consolador entre nós. Porque enquanto surgiu o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, muitos ainda toleraram, principalmente certas religiões. Mas, quando surgiu o Evangelho, a coisa se tornou difícil. O clero realmente ficou zangado com o que viu. Não gostou da ideia daquela obra. Aceitavam ainda aquela parte filosófica como verdadeiras fantasias e a parte científica no livro dos Atos. Mas quando surge o Evangelho, aí a coisa se torna mais difícil para a sua aceitação. Porque eles se achavam os pais da matéria. Aquele assunto era de responsabilidade somente da igreja e de ninguém mais. Somente. E eles se sentiram feridos. Por isso que ele diz, o que dirá o clero? O clero gritará heresia. E virá atacar-te, te prepara, porque vão te atacar. Porque agora traz uma seara realmente no qual eles se acham os donos, né? Os controladores. Mas essa obra notável, o Evangelho, que vem reviver Jesus na sua verdadeira essência, nos trazendo explicações maravilhosas a respeito de ensinamentos que muitas vezes ficaram em nossas mentes com certa interpretação dúbia, e a gente não entendia muito, mas graças à doutrina espírita, hoje passamos a entender com mais facilidade. Ele veio justamente para isso, para reviver e dizer muito mais, reviver os ensinamentos do Cristo e dizer muito mais. Porque não há consolo maior do que você entender alguma coisa que você ainda não entendeu, não conseguiu entender. É por isso que quando a gente tem aquela dificuldade de entender, aí quando dá aquele estalo, eita, agora entendi. Graças a Deus. Dá um alívio. Porque é isso que, justamente, o Evangelho segundo o Espiritismo veio trazer para nós. Trazendo Jesus de volta dentro daquele entendimento maior, da essência maior de tudo que ele queria verdadeiramente nos ensinar. O senhor Kardec, quando estava elaborando essa obra, recolheu isso no Mosteiro de Santo Andrés, e ele não dera ciência a ninguém sobre o que ele estava fazendo. Ele manteve tanto em segredo que nem o editor, o senhor Dedier, tomou conhecimento. Só veio tomar depois quando ele mandou imprimir. No princípio, esse livro tinha o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois de muita conversação com os espíritas, com seus amigos, e quem sabe a inspiração mesmo dos espíritos comandados por Jesus, da Corte do Espírito Verdade, aí ele resolveu, inspiradamente, trocar esse nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele aproveita e pergunta ao espírito, né? O que pensais da nova obra em que trabalho nesse momento? Uma daquelas reuniões ele faz essa pergunta. Nem os médicos sabiam que obra era essa. Aí os espíritos respondem. Eu vou ler agora ipsiliter. Literis. Esse livro de doutrina terá considerável influência, diz o espírito para ele, que faz parte do grupo de Espírito Verdade. Pois que explana as questões capitais e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá nele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída,
A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Jade há muitos teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos. Porque é tempo de que a terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra dos devoeiros intelectuais. Isso há mais de 160 anos, né? Veja que coisa extraordinária, né? Mais de 160 anos. Né? Está tão atualizada essa mensagem, né? Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia. Guia de todos nós e com auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Um espírito que faz parte do grupo comandado por Jesus, Espírito de Verdade, diz isso para ele. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. Quem é o guia de todos nós? Qual o tipo mais perfeito que o homem tem oferecido ao homem para que ele sirva de guia modelo? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Menor resposta e a mais importante para nós. Todas as respostas. Jesus. Eu sempre tive essa convicção. Eu sei que tem alguns espíritos que não aceitam. Mas já fiz muitas análises, estudei muito, fui para lá, fui para cá. Tive o apoio de alguns espíritas estudiosos, como Hermínio Semiranda e outros, e que, na realidade, no fim de tudo, depois que você analisa minuciosamente, você vê que Jesus e o Espírito de Verdade são um único e o mesmo Espírito. O Espírito de Verdade não é um conjunto de espíritos, não. É um espírito individualizado. Aquele mesmo Espírito que apareceu a Kardec, quando ele estava fazendo o Livro dos Espíritos, e que houve aquelas pancadas em casa, e que depois, no dia, na outra reunião, ele pergunta o que foi que aconteceu, aí pergunta ao teu guia que está aqui presente. Aí ele pergunta, quem sois? Me chama de Espírito de Verdade. De verdade. E essa verdade é aquela que eu tenho a alusão de estar à procura, de procurar. Ele diz, calma aí, seja discreto, que haverás de descobrir. Ele estaria contigo um quarto de hora, uma vez por mês, mas na realidade ele esteve sempre. Quem foi aqui na Terra que teve a proteção direta, assim, do Cristo para a elaboração de um trabalho? Só teve um que eu conheço, foi Kardec. Porque ele era um dos mais fiéis discípulos do Cristo. Como diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Mais fiéis e lúcidos discípulos do Cristo. Então vejam que coisa maravilhosa. Aí a gente viu, né, coisas maravilhosas que aqui foram ditas a respeito dessa obra que iria surgir em 1864, em abril de 1864. Aí ele pergunta, e que dirá o clero? Ele pergunta ao Espírito. Aí o Espírito responde, o clero gritará heresia porque verá que atacas decididamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do Livro dos Espíritos, cujos dados principais a rigor poderia aceitar. Eu me lembro que meu pai, uma vez, passando férias com minha mãe lá em São José da Coroa Grande, conhecia o pároco da igreja lá, e conversaram, e ele tinha uma simpatia também pela doutrina espírita, apesar de ser padre, e confessou a papai e pediu para que ele não falasse a ninguém. Eu tenho o Livro dos Espíritos. Que coisa notável. E quantos desses não tem? Existe um compêndio tão completo de uma filosofia, da filosofia espiritualista quanto o Livro dos Espíritos. É a base de toda a filosofia espiritualista. Filosofia eterna. O anátema secreto se tornará oficial, os espíritas serão repelidos como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar sem o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesmo do teu novo livro e dos que se seguirão. Aí ele completa. Aí eu sublinhei. Veja que coisa maravilhosa. Isso está em obras póstumas, viu, gente? Obra notável que convidamos também vocês a ler, e não somente a ler, a estudar. Espiritismo não se pode ler somente, tem que se estudar. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo tal qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. E o Evangelho viria a trazer justamente isso, iria sacramentar, fechar
o triângulo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolher, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, continua ele dizendo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que fostes feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha, o fanatismo e a intolerância exacerbados pelo bom êxito de tua propaganda vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Aí veja que coisa maravilhosa. Tenho, porém, fé em ti como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Isso é que é um espírito notável, senhor Hipólito, senhor Allan Kardec. Fé que faz transportar montanhas e caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. E quem é? O mestre de todos nós. A grande alma do mestre de todos nós. O Espírito de verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa obra, o edifício, continua ele, começará a destacar-se de seus andaimes, e já se pode antever a cúpula desenhar-se no horizonte. Surgiu a base fundamentada justamente nos 10 mandamentos, depois Jesus constrói mais alguns patamares para depois o Espiritismo vir e concluir a obra. Os andaimes agora estariam sendo retirados. Então continue sem paciência e sem fadiga. O monumento estará acabado na hora determinada. Adeus, caro companheiro de antigamente, ou de então, discípulo fiel da verdade que continua pela vida a obra a que nos comprometemos. Por juramento, há muito tempo, diante do grande Espírito que eu amo e que eu venero. Consagrar nossas forças e nossas existências até que estivesse terminada. Eu saúdo. Então vocês veem aí que coisa notável, gente. Vejam a importância dessa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo tem tudo a ver com o Evangelho. Não existiria Espiritismo sem o Evangelho. O homem já estava encharcado demais, já não aguentava mais tanta ciência materializada e tanta filosofia que ignorava justamente a parte espiritual. Era preciso agora aliar esses aspectos importantíssimos que envolvem o conhecimento da humanidade para que ele pudesse, adquirindo-os, criar as asas do conhecimento e do amor, que é a sabedoria. O Espiritismo vem justamente nos dar a sabedoria necessária e com essa sabedoria calcada nesse tríplice aspecto e também nos princípios e movedores de nosso Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, vem nos convidar à grande reforma essa que tem de se iniciar dentro de nós mesmos, dentro de nossas almas. E por isso que temos, irmãos, esses conteúdos maravilhosos que foram complementados com o céu e o inferno e depois a Gênesis. Esse é o Pentateuco. Mas o nosso foco hoje é o Evangelho. O Evangelho constituído de 28 capítulos, uma introdução maravilhosa que tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Não é lida, não. Com tantas informações maravilhosas, tantas conclusões sublimes do senhor Hipólito, senhor Allan Kardec. Informações históricas. Ele fala até sobre Sócrates, a doutrina socrática que veio justamente se antecipar a tudo o que o Cristo viria nos dizer depois. Veja que espírito extraordinário foi Sócrates e que colaborou com a doutrina espírita. O que era também um dos comandantes do Espírito de Verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Depois vem os prolegômenos, a apresentação da doutrina. Depois dos prolegômenos, aí surge justamente... Não, os prolegômenos vêm justamente no Livro dos Espíritos, desculpa. Depois da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos, então, os capítulos. Desculpe-nos. De qualquer forma, a gente alertou. Leia os prolegômenos. Dever de casa para todos.
Quando chegar em casa dos prolemômenos, que é justamente faz parte do livro dos Espíritos, a introdução prolemômenos para depois as perguntas. Porque a gente vai ficando velho e vai misturando as coisas. Então, o Evangelho é a introdução, depois vem os capítulos, os 28 capítulos. Eu acho interessante que desses 28 capítulos, mais da metade, ou a metade aproximadamente, se inicia justamente com uma passagem do Sermão do Monte. Veja a importância do Sermão do Monte, como dizia Gandhi. Pode destruir todas as obras morais na Terra, mas se sobreviver o Sermão do Monte é como se nada acontecesse. O Sermão do Monte é básico. E ele baseou muitas coisas do Sermão do Monte, o seu Kardec, organizando essa obra. E outra coisa fundamental, para enaltecer ainda mais a grandeza desse espírito do senhor Allan Kardec, era justamente desses 28 capítulos, somente um capítulo, que é o capítulo 20º, é que ele não inicia com uma mensagem do seu próprio punho, do senhor Hipólito. Capítulo 20º, Trabalhadores da Última Hora, com a mensagem de Constantino. Mas os demais capítulos se inicia com a mensagem do seu próprio punho. E outra coisa, capítulo 22, 23, 24, 25, 26, pulo 27 e 28, 6 capítulos integralmente estabelecidos por ele. Totalmente interpretados pelo senhor Allan Kardec. Então veja que espírito nobre. E não poderia ser de outra forma. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, diz Emmanuel. E ele realmente concluiu a sua tarefa a contento, deixando o corpo no dia 31 de março de 1869. Portanto, veja a importância do Evangelho. O Evangelho é de fundamental importância também para todos nós. Todas as obras são importantes. Mas como estamos estudando o Evangelho hoje, vamos procurar tê-lo sempre junto de nós. Porque ali estão os princípios imorredouros. Ali estão traçados todo o conteúdo maravilhoso que Jesus nos deixou para que pudéssemos percorrer naquela estrada que ele nos convidou a caminhar com ele. E conquistarmos a paz e a felicidade um dia. Desde que apliquemos e pratiquemos isso no dia a dia da nossa existência. Isso depende de cada um de nós. A gente pode fazer a caridade de várias maneiras. Pensamento, palavras e atos. Então vamos ler, vamos levar o nosso pensamento a Deus, vamos orar. Porque tudo isso são elementos que estão inseridos no Evangelho. Oração, fé, confiança. Então o Espiritismo vem definitivamente nos traçar esta meta de uma ciência filosófica de consequências morais. Porque o Espiritismo não é mais uma religião. O Espiritismo, como diz Joana de Anjos J. de Divaldo, é a religião. Sem aqui desmerecer. Mas a religião, no sentido maior, estarmos vinculados ao nosso Criador e procurarmos proceder de conformidade com o que ele nos deixou através do seu Filho, procurando não só espiritualismo, mas principalmente espiritualidade em cada um de nós, nos espiritualizarmos para engrandecermos as nossas almas, os nossos espíritos ainda tão falidos e pequeninos. Para isso é preciso luta constante. Como dizia meu pai, vivendo aquele poeminha eu esqueço agora. Ele dizia: não chores, meu filho, não chores, a vida é luta renhida, viver é lutar. Viver é combate que os fracos abatem, que os fortes e os bravos só devem exaltar. Então, é isso que temos que fazer. Continuarmos na luta. Procurando sempre sermos fiéis ao que abraçamos. Pensamentos, palavras e atos. E nos inserirmos no conceito maravilhoso que Kardec nos deixou, que está lá no Evangelho. Se conhece o verdadeiro espírito é pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende contra as suas más tendências e inclinações. Que possamos continuar lutando em prol desse propósito, desse objetivo. Para que tudo isso possa facilitar a renovação definitiva das nossas almas, dos nossos seres, e começarmos a brilhar a nossa luz diante de todos que convivem conosco, através do exemplo maior, ao qual fizeram aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas não deu outra.
voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele não desanimou e continuou indo e vindo em defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que estás cometendo uma atitude idiota e imbecil. Jamais apagarás esse fogo sozinho. Ele disse: meu querido irmão, pode ser que eu não faça, mas lutarei, se possível, até a morte para defender a irmã natureza, que nesse momento tanto padece através das chamas destruidoras. E continuou naquela tarefa até que observaram por milhares de pássaros que ali passavam, que, atentando para o seu exemplo, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus, admoestações que robusteçam as nossas asas do conhecimento e do amor, e semelhantemente aqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu Evangelho renovado, ao tal qual estamos agora, procurando captar-lhe em forma de água bendita em nossos corações. Tal como lhe dissera a mulher samaritana, naquele momento sublime, transformando os nossos corações numa fonte cantante para a vida eterna. Fazendo assim, certamente, adquirimos as forças necessárias para continuarmos firmes e céleres em busca da nossa renovação e da renovação do planeta em que vivemos, para sairmos um dia deste patamar de expiações e provas e convivermos um mundo melhor, num mundo de regeneração. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade maravilhosa que nos concedestes. Estamos reunidos diante de vós, porque sabemos que aqui estás. Foi com muita alegria, Senhor, que aqui participamos deste evento, onde comemoramos os 100 anos dessa instituição, Escola Espírita Maria de Nazaré. Que as vossas bênçãos continuem se derramando sobre ela, para que ela continue por muitos séculos ou mais, auxiliando a todos os necessitados daquela comunidade, a todas as entidades espirituais que ali vão em busca justamente do lenitivo desta água bendita para dessedentar a sua sede, fortalecendo as suas almas. Proteger a todos que nesse momento, Senhor, fazem parte dessa direção, para que eles sejam abençoados, que sobre eles se derramem os vossos fluidos de muita paz e de muita harmonia, para que eles continuem firmes nesse propósito de continuarem levando adiante os trabalhos, a Escola Espírita Maria de Nazaré, para que ele jamais sofra solução de continuidade. Muito obrigado, Senhor, por ter nos feito instrumentos de vossa paz. E com a vossa permissão de Deus, possamos dar por encerrado a nossa participação neste evento festivo em comemoração aos 100 anos da Escola Espírita Maria de Nazaré. Que assim seja.